Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Siemens. Estou aqui com o meu colega de sempre, Gustavo Marino. Gustavo, fica à vontade. Tudo bem, pessoal? Beleza. Bastante gente aqui no chat. Muito boa noite para todos vocês. Pessoal aí do Senai Palhoça, Senai Leopoldina, sejam todos muito bem-vindos. E vamos trazer aqui para vocês mais um webinar aí depois de um tempo. A ideia de hoje é trazer a introdução ao CNC Sinumerc. Então, apresentar para vocês que não tiveram contato ainda com o Sinumerc ou têm uma ideia muito vaga e básica ainda do comando. A ideia é passar junto com vocês desde o início aqui, mostrando os fundamentos básicos, mostrar o que a gente disponibiliza de conteúdo de forma gratuita e aberta para todos acessarem, para que vocês utilizem no ritmo de vocês, conforme a disponibilidade que vocês tenham, o conhecimento que está disponível hoje aqui na internet para vocês se aprofundarem e praticarem cada vez mais a prática de programação CNC, tá certo? Então, estou vendo aqui as mensagens no chat. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pode falar, Gustavo. O pessoal da Shoes, né, que já usam o Sinutrem para a própria programação offline deles. Perfeito, agradeço. Pessoal, a nossa ideia hoje realmente é fazer algo bem simples, né? Para quem está iniciando com o uso do Sinutrem, porque eu e o Guilherme, a gente tem aí uma demanda muito grande, né, do pessoal que acaba conhecendo, tenta instalar, começa a programar. Então, a nossa ideia hoje foi fazer um negócio dedicado aí para vocês, né, que estão começando. Lógico, vai ajudar todo mundo, né? A ideia é essa daí. Então, eu vou fazer uma parte de torneamento, vou fazer uma peça no modo ISO, até para mostrar para quem está começando as diferenças, né? E depois, a mesma peça, eu peguei um exemplo do manual do G71, né, e depois a gente faz no Shopturn, antes a gente vai mostrar a página, tudo, e depois o Guilherme vai fazer a peça de fresamento. A ideia é ajudar vocês aí, como sempre, né? Aí vão aparecer as questões, a gente vai tentando responder, né, Guilherme? Com certeza. Aquelas perguntas, aí vai ter o certificado, depois nós vamos divulgar o vídeo, né, para quem não pôde assistir ou teve que sair antes, né? Vamos aos avisos gerais, aproveitando então, Gustavo. Esse webinar ele vai ficar gravado, tá, pessoal? Então, se alguém precisar sair no meio do webinar, não se preocupe, a gravação ela já está ocorrendo. Então, fica gravado aqui para todos vocês depois acessarem posteriormente, tá? Quem tiver necessidade, né, quem tiver interesse, mandem depois uma mensagem para a gente, né? A gente vai deixar disponibilizar depois os contatos para vocês, solicitando o certificado. Infelizmente, a gente tem um limite de envio automático do certificado, então, a partir desse webinar, eu vou somente mandar o certificado para quem solicitar para a gente, tá? Até para evitar ficar sobrecarregando muito o nosso sistema aqui de envio de certificado, como a gente tem essa limitação, tá? Aí garante também que todos vocês vão receber, tá certo? Então, já temos mais de 100 pessoas aqui junto conosco nessa noite. Pessoal da Grob, Aldenor... Pessoal da Elite, você viu lá do Rio Grande do Sul, Senai de Angra, legal, né? Do Cefet também, né? Pessoal da Elite lá de Juiz, Rio Grande do Sul, também Gravataí, do Rio Grande do Sul, sejam todos muito bem-vindos, pessoal do Cefet de Angra, mais um da Grob aí, Senai de Nova Friburgo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Então, vou passar a bola aí para o Gustavo. Gustavo, fica à vontade. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o pessoal de Portugal, aqui, não sei se deve ser, tomara, né? Para a gente é ótimo. A gente fica feliz aí, ó, Senai, Nova Friburgo, tem um monte de gente aí, legal, né? Que é o nosso trabalho, nossa satisfação quanto mais empresa, mais gente perturbando a gente, que é o que a gente gosta, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar minha câmera, pessoal. Peraí, deixa eu ver. Minha tela já está compartilhada, né, Guilherme? Já, Gustavo. Quando você começar aí, eu já mudo aqui. Então, eu vou fechar aqui até para melhorar o processamento. Acho que está bom a minha internet aqui, está oscilando, né? Deixa eu desligar a câmera. Estamos te ouvindo bem. Então, vamos lá.
Pessoal, então, para quem está chegando agora, né, e eu espero que tenha bastante gente que está começando a programar CNC, programar com Siemens, né, que a nossa ideia foi fazer o evento dedicado aí para vocês. Então, só explicando rapidamente como é que surgiu esse nosso trabalho dentro da Siemens, que eu e o Guilherme, a gente também tem outras coisas, não é só a parte educacional, né? Como a gente tem um simulador no Sinotrem, que na verdade o simulador, pessoal, ele é o sistema operacional dos CNCs 808 e 840D, né, para uso no PC. Então, muita gente começou a usar para programar, né, tanto no educacional, até a própria empresa que tem uma máquina. Por ele se tratar do sistema operacional, por exemplo, a gente consegue fazer uma adaptação para poder programar em modo ISO. Então, no modo ISO, você consegue simular a peça em 3D, se torna um negócio atrativo, né? Até para estudo, especialmente para estudo. E o que acontece? O Sinotrem, ele tem, lógico, quando ele está habilitado totalmente, você consegue importar um backup real da máquina, transformar e carregar a máquina dentro do Sinotrem. Então, você tem todo o dimensional da máquina, as ferramentas, os seus programas ali. Então, se torna um ambiente excelente de programação, porque você tem quase a sua realidade ali. Ele só não emula o PLC, né, pessoal? Então, por exemplo, não dá para fazer uma medição em modo automático, esse tipo de coisa, porque eu não tenho como emular uma entrada externa, né? Esse tipo de coisa. Então, qual foi a nossa primeira providência? Disponibilizar esse material para os usuários, né? Através da nossa página da internet. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na página, acho que todo mundo conhece, né? Vocês fizeram a inscrição por ela, né? O Guilherme trabalhou muito nessa página para melhorar o layout. Eu acho que está muito legal, ficou muito bom o trabalho, né? A nossa página do Brasil é uma das mais acessadas aí, porque todo lugar que tem Siemens, que tem a Siemens com CNC, tem a página deles, né? Então, aqui, ó, rapidamente, para a gente explorar a página, até para o pessoal conhecer melhor, ó, eu estou aqui na página principal, vocês devem estar vendo aí, né? Aqui vocês fizeram a inscrição no webinar. Então, sempre que a gente tiver um webinar, o próximo, a inscrição... Deixa eu só ver meu mouse aqui. A inscrição vai estar aqui, né? Deixa eu... Opa, o que aconteceu aqui? Se vira nos 30, meu mouse parou de funcionar, bem na hora do... Quando a gente resolve os problemas técnicos, pessoal, o Gustavo tinha fechado a câmera, por isso que estava só focado em mim, mas agora vocês já estão vendo a tela dele aí, a tela do CNC4U, beleza? Isso. Qualquer coisa, então vamos lá. Acho que eu vou acompanhando. Aqui eu estou na tela, né, a tela principal. Aqui o campo do webinar, onde vocês fizeram a inscrição, né? Então sempre que tiver um webinar novo, vai estar aqui nesse campo. Aqui, ó, se eu mudar para a página 2, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Aqui a gente oferece, muita gente pergunta, muita gente tenta participar, tá vendo? Eu vou entrar aqui, ó. Nós oferecemos 6 treinamentos que vocês fazem online, né? Vou mostrar rapidamente aqui. Então, aqui são treinamentos simples que vocês fazem online. Eles, infelizmente, eles estão em inglês, a gente legendou, né? A Alemanha não permitiu que a gente fizesse a dublagem, até por causa de perda de conteúdo, de ter algum erro assim, né? De propriedade intelectual deles lá. Então, só dando um exemplo aqui, vamos pegar um dos treinamentos. São treinamentos que você vai fazer online e depois você recebe o certificado no final. Então, aqui, ó, o mais importante é mostrar que aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aí minha tela, ó, tem a aba do Notes, né? Aqui ela vai falar, vou tirar a voz dela aqui, ó. Pronto. Ela está falando em inglês, vou deixar um pouquinho aqui só para, né? Então, vocês vão dando o next aqui, e se vocês perceberem aqui estão as duas legendas, tanto em inglês, que a gente decidiu manter, como em português, né? Então, eu vou adiantando aqui no next, como se eu estivesse fazendo treinamento, só para dar um exemplo, né? Então, aqui são princípios fundamentais de programação, então vai falar do ponto zero, né? Esse tipo de coisa assim, ó. E aí, os exercícios, lógico, eles estão em português, você pode ir fazendo durante o treinamento,
porque no final vai ter a famosa provinha, né? Então, lá, como é chamado sistema cartesiano de origem? Então, ponto 0. Submeti aqui, está correto, continua. Vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, se eu errar, não tem problema lá, incorreto. Eu continuo do mesmo jeito, né? Eu posso voltar aqui no Previous aqui para você fazer de novo. Então, ó, no final vai ter esse teste aqui, vamos só fazer rápido aqui um exemplo. É um testezinho de 10 perguntas, né? Elas estão todas em português, então não tem muito problema, né? Quais as afirmativas estão corretas? Para a compensação de comprimento da ferramenta. Então, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, eu acho que está certo. Aqui, e aqui, acho que está certo. Então, eu vou submeter, olha lá. Beleza, acertei, né? Joia. Aqui, ó, as letras I, JK descreve interpolação G2, G3, a direção do arco, as coordenadas do centro do círculo, por exemplo. Beleza, acertei, né? Como pode ser para chamar uma ferramenta? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui, isso aqui está certo, né? E aqui T1, beleza. Então, eu vou fazendo, já fiz 3, rapidinho aqui, vamos ver. M3, sentido, horário, certo. M4, anti-horário. Aqui, errado. Beleza. Só para dar um exemplo. Onde é o ponto 0 na peça de torneamento? Isso aqui é para dar um gostinho para vocês fazerem depois, né? A maioria das vezes na borda, não. Aqui só pode ser essa, beleza. Trocar o sistema de coordenada, valor atual de máquina, beleza. Esse aqui é uma pergunta que sempre acho meio estranho, porque eu considero esse texto aqui, né? Então, aqui seria o quê? Vamos ver. Posição do eixo. Não é. Avanço, velocidade. Deixa eu ver se é. Não, acertou. Vai. E aqui, ó, ele mostra, deve ser posição do eixo e posição condicional. Isso. Agora aqui, por exemplo, qual é a alternativa em dimensão incremental absoluta? Isso aqui não tem nada a ver. Dimensões absolutas são calculadas no ponto 0, beleza? São calculadas, não, aqui não, G90 absoluto, beleza. Então, ó, falta pouco aqui, vou colocar uma errada aqui, ó, vamos lá. Qual é o bloco para movimentação rápida, né? E aqui seria o G0, então vou colocar aqui o G54, ó, errei, beleza. Então, ó, eu consegui passar, né? Porque até vi, errei só uma, então eu venho aqui no certificado, ó. Você edita o seu nome, salva o certificado, né? Olha lá. É bem legal isso aqui, tem muita gente que gosta de divulgar, aí você salva, dá para fazer bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver como é que eu volto aqui agora. Aqui você pode rever o teste, então você vai ver o que você errou, e aí você pode fazer o teste de novo. Então, é bem interessante essa parte, pessoal. Queria mostrar para vocês, até para incentivar o pessoal a utilizar mais aqui, né? Muita gente perguntando aqui, Gustavo, que não vai conseguir assistir o webinar e perguntando, eu posso fazer o teste depois? Pode sim, tá, pessoal? Está disponível na nossa página. Isso fica na página, né? Está na página, pessoal. São seis cursos, ó. Fundamentos de operação aqui do numérico, ó, processo de usinagem. Tem aqui, ó, princípio das ferramentas. Então, para quem conhece bem ferramenta, usando o nosso gerenciador de ferramenta. Esse aqui que eu mostrei agora. Aqui, como fazer o setup da máquina. E aqui é uma parte de programação. E aí, vocês vão gastar aí 50 minutos, uma horinha, nem até menos, né? Eu acho que toda informação aí é interessante. Então, deixa eu voltar para a página. Então, esses caras estão aqui dentro, né, ó. Eu vou descer um pouco a página aqui, ó. Aqui tem o download do Sinotrem, que eu acredito que todo mundo conheça, né? Então, ó, entrei ali, aqui ele vai falar um pouco do Sinotrem, né? E aqui as 6 versões disponíveis, né? Então, por que isso, pessoal? Por exemplo, se você tem uma máquina mais antiga, que seja, por exemplo, na versão 4.5, vale a pena você fazer o download e instalar o 4.5, para ele ficar igual à sua máquina. Então, o pessoal está usando o 4.95, por exemplo, que é o mais novo. Então, eu vou como se eu fosse baixar ele aqui, que o pessoal sempre me pergunta, ó. Então, olha lá, Sinumeric Operate, né, versão 4.95, Sinotrem.
Então, aqui os requisitos técnicos, né, que você precisa de hardware, não tem nada de especial. O sistema operacional, aqui, Guilherme, tá vendo? Está mostrando só o Windows 10, né? Ele vai rodar no Windows 7 e no Windows 11, depois a gente precisa rever isso aqui. Não funciona no celular, pessoal, não funciona no iOS, né? Na Apple não funciona. Então, ó, descendo mais aqui, ó, ele tem os dois links aqui, ó, é aqui que o pessoal se perde. Então, ó, aqui você baixa o Sinutrem e aqui você vai baixar o idioma em português. Então, aqui o Sinutrem, ó, vou fazer como se eu fosse um usuário final aqui. Eu cliquei aqui, ó. Vamos. Olha lá, nesse momento, ele vai te direcionar para você fazer um registro na página, no seu login, quem não tiver, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, no campo de me inscrever, né? Ó, vou me inscrever. Então, eu vou colocar o meu e-mail aí, ó, por exemplo, marino.gustavo@siemens.com. Eu concordo aqui, beleza, eu vou me inscrever. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui a senha, né? Eu colocar uma letra aqui, é a parte mais chata, que é aquela senha com uma letra maiúscula, minúscula, um número e um desses caracteres que ele te mostra aqui, ele te orienta se está ok. Aqui você pode colocar o seu nome, né, o sobrenome, alguma coisa aqui, e aí você vai se inscrever. Né? Não esquece de setar aqui que você concorda com os termos e condições de uso dos seus dados, e aí você vai receber um e-mail da Siemens para começar a baixar. Né? Então, eu tenho que fazer isso aí com os dois, ó, tanto aqui como o idioma português, beleza? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, vamos lá, baixamos ele aí, não vou baixar agora aqui, né, pessoal, que não faz sentido. Então, ó, deixa eu pegar ele aqui, entrar dentro do Sinutrem, ó, não sei se vocês vão conseguir ver a minha tela direitinho aí, acho que dá para ver, né, ó. Ele vem zipado, então eu vou clicar aqui, ó, vou extrair ele aqui, né? Vou extrair aqui na mesma pasta que eu copiei ele. Então, aqui está ele extraído, ó. Esse aqui é a estrutura dele, ó, né? Então, eu vou usar o quê? O setup exe para instalar. Então, vamos lá, ó. Vou fazer a instalação. Vamos ver se vai dar o que eu quero mostrar. Olha lá. Muita gente pegou esse problema aqui, que eu queria mostrar para vocês, né? Ele fica pedindo aqui, ó, para você restartar o Windows antes da instalação, né? Até a gente decidiu mostrar isso aqui, até para gravar, ficar registrado esse exemplo. Então, o pessoal liga para a gente, puta, não consigo instalar, eu botei, ele fica de novo pedindo. Beleza. Então, eu vou dar um ok aqui, ó. Tem aquele procedimento que a gente recebeu da Alemanha, eu vou chamar aqui embaixo, ó, o editor de registro, né, o regedit, ó. Editor de registros. Por que eu não estou conseguindo, pessoal, instalar, né? Porque aqui dentro da minha pasta do Pending Files, eu tenho esses arquivos que precisam ser deletados, né? Então, eu vou dar um delete aqui, ó, vou dar um OK, beleza? Ó. Isso aqui, depois eu posso mostrar o caminho, e tem lá no PDF, no documento, né? Ó, que é aqui, ó, esse diretório aqui, ó, local machine. Depois você abre aqui o System, é chato, né? Você vai abrir aqui o Current Control Set, depois o Control, e aí lá embaixo você vai procurar a pasta Session Manager aqui, que está aberta aqui, tá vendo? E aí ela vai te dar esse arquivo aqui. Agora ele está limpo. Então vamos ver se realmente funciona. Vou fechar aqui, ó. Se eu for instalar agora, ele não pode me pedir mais o... Ele não pode mais me dar, ó, começou a instalar, né? Eu não vou instalar, porque eu já tenho instalado e vai demorar pra caramba aqui, né? Então, eu vou cancelar, beleza? Aqui em inglês, para instalar, indo dando next, ele tem que instalar. Joia? Então, beleza aqui. Eu quero cancelar. Terminei. Joia. O que mais pode acontecer? Por a gente estar rodando ele automaticamente aqui, em alguns casos, a gente já pegou bastante, inclusive, ele faz uma instalação incompleta. Quando você abre o Sinutrem, não sei se vocês já perceberam, você vem aqui no template, não aparece aqui a imagem da máquina.
Em algumas versões aparece até um ponto de interrogação, né? E aí, o que a gente faz? A gente vê que ele instalou o License Manager, né, que é o gerenciamento de licença dele, que é o aplicativo. Ele instalou aqui o básico do Sinotrem, mas não aparecem os arquivos das máquinas. Então, ó, o que a gente orienta para o pessoal? Ó, eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui dentro da pasta Setup, ó, a gente consegue fazer as instalações em separado, né? Então, como é que o software trabalha? Primeira coisa, ó, o ALM, que é o Automatic License Manager, né? Tá vendo? Para 64 bits, ó. Eu rodo esse setup exe aqui, ele vai instalar só o License Manager, beleza? Aí o ideal era bootar a máquina, né? E depois entrar aqui na pasta, tá vendo aqui, ó, na pasta... Não, setup não, desculpa. Eu já estou dentro da setup aqui, né? Deixa eu voltar mais um. Ó. Voltar lá na pasta setup, entrar dentro da pasta Sinotrem, tá vendo? Vai ter uma pastinha aqui, ó, disk 1, e rodar esse setup aqui. Ele vai instalar o Sinotrem fonte aqui, né? O certo, ligar, desligar a máquina, beleza. E por último, ó, entrar na pasta S3P, que é aqui que é o problema, geralmente, que é a parte dos gráficos, né? Olha lá, diz que e rodar o setup exe e dar um boot, então ele teria que funcionar, né? Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, se tiver algum problema, realmente pode tentar fazer isso aqui. Beleza? Então, estamos aí com o Sinotrem instalado, né? O meu aqui está cheio de máquina, como vocês podem ver, né? Quando vocês instalarem, ele vem vazio, né? Então, ó, a gente vai usar o que aqui, ó? Esse botão aqui do Use Template, né? Ah, desculpa, pessoal. Até para não perder o fio da meada aqui. Vocês baixaram também o arquivo português, lembra? Que eu mostrei lá. Ó. Então, vai vir lá o arquivinho em português, né? O que tem que fazer? Ó? Aqui em cima, no menu, o português é uma língua adicional no Sinomeric, né? Então, a gente tem que instalar aquele arquivinho aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó, no menu extra, aqui em cima, ó. Aqui, instalar línguas adicionais, tá vendo, ó? E aqui, ó, eu vou procurar o arquivo do português, ó, é o PTB-SLF, ó. Eu deixei um aqui até para mostrar. Selecionei ele, ó. Aparece a bandeirinha do Brasil aqui, né, ó. É na versão 4.8 da linguagem, o SP4, e aqui eu mando instalar, ele vai instalar a língua portuguesa, beleza? Então, aí a gente já está com a língua portuguesa instalada. Então, ó, vou entrar no template aqui, ó, vou abrir o arquivo de máquinas aqui. Aqui eu tenho uma porrada de versão instalada, máquina que a gente criou, né? Então, relembrando, pessoal, a Siemens, quando ela fez o Sinotrem, ela disponibilizou 2 modelos de máquina, que é o Demo Late, que é o torno com ferramenta acionada, e o Demo Milling, né? O Demo Milling, ó. Vou clicar nela aqui, ela mudou a figurinha dela aqui. Então, eu vou começar com a parte de torno, Demo Late, beleza? Então, aqui no name, ó, eu vou colocar aqui o webinar. Para que isso aqui? Eu posso criar quantas máquinas eu quiser. Basta eu dar um nome diferente, né? Vou colocar aqui o 800 por 600 na minha máquina, na resolução, em português. Se eu quiser mudar essa figura, tá vendo que ele tem aqui, ó, Machine Image, né? Você pode criar uma foto da sua máquina aqui e carregar ela aqui. Então, lá, criei a máquina. Opa, não pode ser porque já tem uma, inclusive, né? Então, eu vou colocar aqui, Ebner, underline 27. É hoje, né? 27. Está aqui a minha máquina aqui embaixo, beleza? Então, minha máquina está aqui para a gente abrir a máquina, eu vou aqui na setinha para a direita. Nesse momento, pessoal, ele está criando a minha máquina, tem ali, vocês estão vendo o painel de operação também, então a gente consegue fazer a parte operacional. Só que o que acontece aqui, quero mostrar para vocês, ó. Olha lá, vai carregar, né, tomara que dê tudo certo. Beleza. Então, tá ali, ó, o meu X1, né, diâmetro, profundidade, o MSP1, que é o spindle, e o MSP3, que é a ferramenta acionada,
beleza? Então, aqui, ó, se eu ligar os avanços da máquina, é como se eu estivesse na máquina, abrir a chave de corretor de avanço. Eu vou entrar aqui no módulo MDA, por exemplo, vou colocar o G291. Quero começar a programar no modo ISO, né? Então, ó, vou dar um ciclo start. O que vai acontecer, ó lá? Ele deu aqui para mim, o modo de linguagem externa não está ativo, né? Como eu comentei, a Siemens não pensou nisso, ela não fez o Sinotrem para o cara programar no modo ISO. Eles querem que o cara utilize o modo Siemens, que é muito mais prático, né? Muito mais produtivo. Então, vou cancelar o alarme aqui. Vou lá na nossa página, de novo. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui no Sinotrem, né? Deixa eu voltar. Eu quero que vocês vejam isso, né? Aqui, lá embaixo, o Guilherme colocou os manuais, né? Para vocês podem baixar os manuais. Eu nem, ó, tá vendo, ó? Então, tem o manual de fresamento, olha lá, manual de fresamento ISO, né? Ó, de torneamento ISO, tá aqui. Cadê? Numérico Operante. Tem até os manuais do 808 aqui, ó. E um pouco mais para baixo aqui, ó, nas FAQs, ó, tem aqui, ó, como ativar o modo ISO para torneamento. Então, vamos lá. Eu vou abrir esse cara aí. Então, nós vamos fazer um procedimento para escrever no dado de máquina para ele reconhecer o G291, né? Então, eu gosto de seguir aqui, esse documento está passo a passo, né? O meu único erro aqui foi não ter colocado o Sinotrem em português, né? Mas aqui é só seguir a sequência. Então, vamos lá, ó, vou mostrar aqui rapidamente, antes da gente começar. Vou entrar aqui no menu Select, tá vendo, ó? Eu vou ter aqui, ó, o menu de colocação em funcionamento, beleza? Eu vou mexer em dados de sistema, tá vendo aqui, ó, dados de sistema, né? Em dados do CN, ó, tá vendo? Dados do CN. Eu vou abrir a janelinha aqui, ó. Nós vamos utilizar o que é uma variável aí, né? Para habilitar. Então, ó, vou entrar aqui no definições e vou clicar. Isso aqui tá tudo ali no PDF, pessoal. Depois eu mostro, ó. Então, tá aqui, ó, PGUD, né? Nós vamos usar uma GUD aí. Então, ó, eu vou clicar aqui de novo e aqui eu vou escolher a GUD 4. Pode ser até as outras, mas eu vou pegar a primeira que tá livre aqui, GUD 4. Beleza? Então, eu vou dar um OK, olha lá, ela vem o prompt para eu escrever. Aí, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Isso aqui eu já fiz esse procedimento, eu estaria nesse ponto aqui agora, ó, que eu tenho que escrever essa sintaxe aqui, que eu vou redefinir esses dados de máquina aqui, né? Então, ó, eu vou simplesmente copiar esse cara aqui, para não ter perigo de escrever alguma sintaxe errada. Então, ó, vou dar um Ctrl+C, vou lá na minha máquina, e aqui, ó, vou dar o Ctrl+V. Aqui ele vem com espacinho, eu vou arrumar aqui, né, sem o risco de apagar nada. O M17 aqui, na verdade eu falo lá para ele botar um M30, o M17 também funciona aqui, né. Então eu vou deixar um M30, beleza, ó. Agora que é importante, ó, eu vou voltar para a tela inicial. E o que acontece, ó, tá tudo lá no PDF. Quando eu for fechar, ele vai me perguntar, você não quer ativar essa GUD que você editou? Eu quero, vou dar o OK aqui, ó. Olha lá, percebam que ele está gravando, né? Isso aí tem que acontecer e ele tem que dar essa mensagem que ele vai dar agora. A ativação foi concluída com sucesso, beleza. Então agora, ó, vamos lá na página. O próximo passo, eu tenho que entrar lá no modo MDI, né, e escrever a sintaxe dos valores dos dados que a gente vai querer. Já está aqui, então, para mim é muito mais fácil copiar. Tá vendo? Ó? Vou copiar ele aí, ó. Vamos voltar lá na máquina. Então, eu volto no Machine, eu vou entrar, já estou aqui no modo MDA, lembra que eu testei o G291 aqui. Vou apagar e vou dar o Ctrl+V aí, ó. Beleza, ó. Aí. Agora aqui, pessoal, a gente não pode esquecer. Eu tenho que dar o ciclo start para gravar os dados de máquina, né? Então, ó, aqui, para mim, já gravou. Tem gente, é melhor dar uma, duas vezes, só para garantir. Mas ele já está gravado aí. Então, eu posso ir lá no dado de máquina, que está lá no PDF, e conferir, né?
Agora aqui, para eu ter certeza, eu tenho que fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no Machine, aqui em cima, e dar um restart, para ele gravar esses dados. Senão, não grava, né? Então, eu vou dar um restart, olha lá, ele vai restartar a máquina, e a gente vai testar o G291 agora. Enquanto isso, deixa eu vir aqui no... Tá vendo? Aqui no... eu menciono, tá vendo? Ele vai escrever o dado de máquina 18.800 e o 10.880. Vocês podem entrar em dado de máquina e conferir se ele escreveu, né? Aqui também a gente não tem muito tempo, olha lá, beleza. Vou virar aqui, ó, em MDA. Vou apagar aqui o que eu fiz. Agora, se eu colocar um G291 aqui e dar a sintaxe errada, ele não gravou direito. Olha lá, um M17. Então, ó. Olha lá. Ele já não deu um alarme aqui, então ele já está reconhecendo o G291. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar a minha parte aí, ó. O que eu preparei, pessoal? Como o pessoal está iniciando, eu acho legal também mostrar um pouco do ISO, né? Então, eu peguei essa peça aqui no manual nosso de ISO, ela estava até errada essa cota aqui, estava como 60, eu até editei aqui, né, pintei, coloquei o 40. Então, aqui ele está dando um exemplo do G71, né, que é o ciclo de desbaste longitudinal, que é um dos mais utilizado, né, em torneamento, né? Então, para quem está começando, pessoal, essa aqui é a linguagem escrita, né, o conceito aí universal de programação através de código GES, né? Só para vocês terem uma ideia, o G71, eu separei aqui do manual, olha como é que ele é configurado. Você tem o parâmetro U e o R, né, as variáveis, o U, que é a penetração, é a profundidade, quanto que você vai tirar em cada passo, né? E o valor R é o valor de retrocesso, quanto que você tem que voltar para fazer o próximo passo, né? Aqui, ó, na linha de baixo, então você vai fazer essa sintaxe primeiro, depois essa aqui. Então você tem o P e o Q, né, que é o bloco de partida e final que vai definir o seu contorno. Eu já vou explicar melhor. Aqui o sobremetal para acabamento em X, o U, o W é o sobremetal para acabamento em Z, né? O F, o avanço, o S, rotação, e o T, a seleção da ferramenta. Então, aqui, ó, no manual, ele dá um pedacinho de um programa que tem o G71, né? Então, vamos lá, vou utilizar esse cara aqui. Vou ficar digitando isso aqui, não vai dar tempo, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, o Guilherme depois vai mostrar para vocês aqui o... Deixa eu voltar no modo jogue aqui. Ele vai... Está meio lento aqui o meu... Deixa eu dar um cancela aqui, beleza. Ele vai mostrar para vocês aqui o menu TSM, que é para você trocar uma ferramenta, né? Colocar a rotação de spindle, aqui chamar uma função de orientação, se é M3, M4 do spindle, uma função M para a máquina, o deslocamento de zero, né? Se você vai colocar no G54, no G55. Isso aqui são funções de operação da máquina. Vocês percebam que eu não tenho nada escrito, eu não preciso escrever mais nada no comando simples. Então, ó, quero trocar uma ferramenta, por exemplo, ó, venho aqui no menu, na vertical, seleciono a ferramenta, ó, ele vai me abrir essa lista de ferramenta que é criada com o simulador, né, pessoal? Para você ter alguns exemplos aí para você usar, mas você pode criar a ferramenta, depois o Guilherme vai mostrar, na parte de fresamento, como criar uma ferramenta que é ridícula, é muito simples, né? Então, ó, selecionei essa primeira ferramenta aí, e aqui, deixa eu abrir os meus avanços aqui, né? Vou dar um ciclo start, ó, troquei a ferramenta, agora minha ferramenta está aqui, né? Corretor D1, o raio, comprimento em Z e em X, beleza? Para colocar uma rotação, ó, só colocar aqui, ó, 5.000, tem aqui, ó, sentido horário, né? Do ciclo start, ó lá. Não sei se vocês vão ver aqui, está girando aqui. Se eu quiser rodar a ferramenta acionada, seleciono o S3 aqui, né? Coloco aí 6.000 RPMs, ó, e dou um ciclo start, ó lá. Opa, peraí. 6.000, esqueci de dar o sentido, né? Sentido, anti-horário, ciclo start, ó lá. As duas estão rodando aqui, né? Beleza?
Vou dar um reset aqui, parei, né? Só aqui, ó, tem os ciclos de medição de peça para torno, é tudo automático, né, pessoal? Venho aqui, encosto em Z, ó. Venho aqui, defino a medida, ó. Ele já vai calcular aqui para mim. Então, vocês não têm mais trabalho nenhum. Fazer uma medição de ferramenta, por exemplo, em modo manual, né, ó. Já está pronto aqui, ele te orienta até com um elemento animado aqui, ó. Vem com a ferramenta, encostou, ó, manda ajustar o comprimento, olha lá. Ele já mede e já calcula para você, né? Aqui um ciclo de desbaste, que já está pronto, se você precisa fazer um desbaste rapidinho aqui, depois eu mostro no programinha. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo, vamos ver a peça aqui, né? Então, vamos lá, eu vou fazer um programa. Então, ó, vamos na área do Program Manager, né, que é o meu gerenciamento de programa. Posso fazer um programa direto aqui na pasta de programa de peça. Aqui eu tenho uma pasta de subrotina, né? E aqui, peça de trabalho, eu posso criar uma pasta minha e colocar o que eu quiser aí dentro. Um programa, uma subrotina, rodar tudo por aqui. Então, ó, eu vou colocar um menu aqui novo, vou criar uma pasta aqui com o meu nome, por exemplo, né? Aí ele me pergunta, você quer criar um programa também com o mesmo nome? Eu não quero, então eu vou cancelar aqui, ó. Eu só criei a pasta, ela está vazia, tá vendo? Ó, ela está vazia. Agora eu vou criar um programa. Então pode ser no Shop New, né, ó, ou no Program Guide, que o ISO seria o Program Guide. Então, ó, eu vou colocar aqui um exemplo, sei lá, G71, né? Estou fazendo no Program Guide, selecionei ele aqui, ó. Olha lá, beleza. Tá aí o meu prompt aí para eu começar o programa. Então, sei lá, só para ilustrar aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai querer simular a peça, né? Então, aqui, no sistema operacional Siemens, você tem essa possibilidade, né? Eu tenho que vir aqui no menu diversos, tá vendo? Ó, diversos, todo mundo tem que usar isso, né? E pegar o menu aqui de peça bruta, lá, tá vendo? Então, vamos ver aqui o meu desenho. Cadê o desenho? Ah, não, desculpa, tá aqui. Então, aqui, nossa, eu abri aqui, tem nada a ver, vai. Ó, é uma peça de 140 de milímetros, né, de diâmetro, e o comprimento dela, aqui ficou estranho no desenho, mas eu vou seguir o que o cara deu aqui no manual. Ela tem 170, tá vendo? Meu zero estaria aqui, 170. Então, ó lá, ó, aqui eu posso modificar o tipo de peça, um tubo, um sextavado, né, um quadro, porque a gente tem fresamento, um torno com ferramenta acionada. Aqui eu vou usar um cilindro mesmo, né? Então, lá, XA. O que é o XA? Ele está me mostrando aqui, ó. Se eu não souber, eu venho aqui no Help, ó. Tem um botãozinho do Help aqui, que ele me mostra o conceito teórico, né, de cada parâmetro aqui. Então, você não tem nem como reclamar. Terminei aqui a ajuda. Vamos lá. Então, meu diâmetro lá, quanto que era? 140, beleza? Aqui no meu Z, geralmente a gente programa como 0, né? Só que eu quero seguir o desenho aqui que foi dado. Caramba, tá aqui, ó. Então, o meu Z aqui, ó, ele é quanto? Ó, 170, né? Então, eu vou deixar assim. Tanto que eu vou usar o programa que já está escrito lá. Então, minha face ali vale 170 a coordenada. O tamanho da peça inteira, vamos colocar aí menos... Aqui eu posso trabalhar incremental ou absoluto, né? Então, vamos trabalhar aí, sei lá, menos 7, menos 220, e o tamanho usinável continua 170, negativo, né? Menos 170, beleza? Criei só o meu cabeçalho para eu poder simular a peça em 3D, senão ele não vai fazer, né? Então, vamos colocar uma linha aqui, por exemplo, G54, só para não... G90. Só um exemplo, por exemplo. Aqui já vou começar, por exemplo, com G291. Beleza? G291. Vamos chamar uma ferramenta, por exemplo, T0101, estou no modo ISO, né? T0101, M6. Aqui vou dar um S3, não, um M3S500, que seja. Beleza? Então, ó, agora vou para ganhar tempo, vamos lá no... Cadê o... Aqui. Vou pegar essa parte do programa e eu vou mostrando com calma aqui, ó.
Ixi, aqui eu não vou conseguir copiar. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui a gente já usou, né? Vou voltar aqui. Até bom que a gente explora mais o site, né? Vamos. Manual, fresamento, manual ISO, fresamento, manual ISO, torneamento. Tá aqui. Torneamento ISO. Vamos ver onde que ele está aqui. Cadê aqui? Agora, hein? Ciclos fixos. Então, tá, vamos lá para a página 60 e alguma coisa. Vamos lá. 69, 70, acho. Vamos ver se eu acho ele aqui. Caramba. Ciclos fixos, tem que estar aqui dentro, cara. Vamos ver, mais para baixo. Aí mesmo, Gustavo, acho que acabou de passar. Deixa eu ver, acho que o exemplo está aqui, quer ver? Aqui, olha lá. Vamos ver. Lá, G71. Está aqui, ele aqui, ó. Então, o exemplo está aqui embaixo, vamos ver. É só para eu copiar, né? Para a gente não perder tempo também, porque senão não dá depois. Olha, tá aqui, ó. Eu vou marcar esses caras também, que o manual ele é bem completo, viu, pessoal? Sim, então, sim. Se quiserem utilizar de referência, ele tem programa pronto. Vocês podem utilizar aí os exemplos, praticar, copiar, colar, testar no Sinotrem, tudo de uma forma interativa aí. Eu estou fazendo aqui, né? Olha lá, vamos lá. Então, ó, vamos pegar o programa aqui, ó. Cadê a peça? A minha peça está aqui, vamos dar uma olhadinha no programa. Ele veio com G0, G90, absoluto, né? Ele afastou a ferramenta, ela colocou no diâmetro 200, 220. Depois ele aproximou aqui, aí ele já chamou G71. Então, olha lá, o 4, ele está com 4 milímetros em cada passo de profundidade e 1 milímetro de retrocesso. Aqui, ó, a sintaxe, ó, P014, ele está começando o contorno na linha 14, que aqui está a linha 14, né? Só que o que eu quero fazer? Eu tenho outras coisas aqui antes, né? Primeira coisa, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui no editar, ó. Eu vou fazer a minha renumeração de 10 em 10. Eu prefiro assim, né? N10, 20, 30. Então, eu vou acertar aqui, ó. O meu P14 é onde começa o contorno, que seria aqui, ó, o 110, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, P110. Ele vai até qual linha final? Ó? O G70 está aqui, então N170. Então, Q170. Beleza? Lá, o 4, W2, o avanço 0,3 e a rotação 550. Então, ó, o que é isso daqui, pessoal? Vamos ver. Ó. Aqui começa a definição do meu contorno. Olha como é simples, ó. G0x40, vamos pegar o desenho aqui, ó. Ele começou aqui, no diâmetro de 40, beleza? Estou aqui. Olha lá, depois a linha de baixo, G1, né? Ele está já reconhecendo o avanço aqui de 15 aqui, Z140, vamos ver pelo desenho, ó. Então, o que ele fez? Ele veio daqui para cá, ó, que ó, a coordenada 140, ela termina aqui. Então, ele fez, ó, esse segmento aqui, beleza? Vamos lá no programa. Isso aqui vocês conhecem até melhor que eu, na programação ISO, ó. Olha lá, X60, Z110, o que ele fez? Ele parou nesse ponto aqui, ó. Como está inclinado, ó, ele pegou o diâmetro de 60 e o 110 está aqui, né? 110, beleza. Ó, depois Z90, né? Ele vai entrar aqui, ó, até o 90, ó, Z90 e outro inclinado aqui. Então tem que dar o quê? O X100, né? Com o Z de 80. Vamos ver se é isso lá. Olha lá, X100, Z80, tá aí. Depois Z60, né? O que ele faz? Ele faz essa entrada aqui, outro inclinado, olha lá, 140 com 40. Né, olha lá, X40, Z40, beleza.
E o P70, eu tenho que, quando eu estou terminando ele, né, eu vou desligar, eu tenho que copiar o mesmo segmento, do começo ao fim. Então, é 110, não, 110, o que 170, beleza? 170, e aqui ele afastou, joia? Então, aqui vou dar um M30. Agora, vamos ver se tem algum erro. Vou simular aqui para a gente ver. Essa é uma vantagem da gente ter o Sinotrem, né? Olha lá, ele está com... Deixa eu diminuir o override aqui, que está com 120. Estava muito rápido. Olha lá, ele fez a peça. Beleza, tranquilo, né? Aqui tem aquelas coisas que a gente pode fazer um zoom, pode girar a peça, né? Aqui nos detalhes, por exemplo, eu posso ligar uma lupa, rodar a peça, fazer um corte na peça, que é bem interessante, ó. Tá vendo aqui o movimento, o que eu quero cortar. É mais uma perfumaria aí para vocês. É legal, para quem dá aula, né? Para você ter uma usinagem interna, você quer mostrar alguma coisa assim. Vou desligar o corte aqui, né? Posso mostrar a trajetória de ferramenta, né? O que eu queria mostrar é isso aqui primeiro, né? Ó, vamos dar um exemplo aqui, que outro dia o pessoal falou, pô, mas não está funcionando. O que estava acontecendo? Primeira coisa, ó, eu vou tirar essa chamada de ferramenta aqui, ó. Vou chamar a ferramenta normalmente como é feito, no modo simples, ó lá. Tirei o T0101, que ela está na posição 1 aqui, né? O que vai acontecer no programa? Ó, vamos lá. Olha lá, ele deu erro de sintaxe no bloco 40, porque eu estou chamando a ferramenta de modo errado, né? Então, 0101. E o que pode acontecer aqui também? Muita gente esquece e começa com G291 lá em cima. Então, ó, deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Antes, né? Ó, vou colocar, o cara começa já com G291, aí o que acontece? Ele vem aqui e cria o workpiece, né? Vou tirar ele daqui, ó, depois do G54. Simular. O que acontece? Quando você ativa o G291, você está no modo ISO, ele não vai reconhecer a peça, tá vendo? Olha lá. Ele fala que não existe, porque no modo ISO, isso aqui do workpiece, para ele não faz sentido essa sintaxe, né? Então tem que tomar esses cuidados aí. Primeira coisa, chama o tipo de peça, põe o G54, o que você quiser aqui, o G18, né? E depois você chama aí, ó, vou voltar aqui, o N30, o G291. Beleza? Se você quiser utilizar um ciclo simples aqui no meio do programa, você dá o G290 e usa o ciclo normal. Beleza? Então, esse aqui é um exemplozinho no modo ISO. Agora, vamos pegar rápido aqui, que o meu tempo já está passando, essa mesma peça no modo Siemens, né? Então, eu vou lá no Program Manager, vou fazer um novo programa, dessa vez no Shop Turn. Então, ó, vou colocar aqui, sei lá, Shop Turn, só para a gente diferenciar, né? O que acontece, pessoal? Ó, ele já te obriga, logo de cara, a definir esses dados do cabeçalho, né? Então, aqui a programação agora é simples, você não escreve mais nada, né? Você tem o parâmetro aqui, ó, G54, esse aqui de descrição do deslocamento de origem, pode deixar... Isso aqui é mais para a máquina, né? Pode deixar como sim aqui ou não, e sem valor aqui. Mesmo parâmetro da peça, ó lá, peça... quadrado, vamos usar o cilindro, né? Olha lá, o meu diâmetro, 140, né? Agora eu vou trabalhar com 0 na face, vamos fazer diferente. 0 na face, o meu comprimento total, menos 220, e aqui menos, quanto que era? 170, né? O comprimento dela. Aqui, ó, retrocesso de ferramenta, né? E aqui o ponto de troca, que é sempre problemático, esse valor do ZT50. Quando eu vou fazer uma troca de ferramenta, provavelmente vai ter colisão. Então, já coloca 200 aqui, não esqueçam desse ponto. Por se tratar de um simulador que é aberto, né, não é uma máquina real, isso aqui acaba atrapalhando. Não sei por que eles colocaram um valor tão baixo aqui. Beleza? Lá no YouTube tem peça lá que eu mostro
a colisão para o pessoal entender isso aí. Criei o cabeçalho, ó, vou no torneamento de contorno, que seria o meu G71, né? E vou desenhar o contorno. Então, lá, coloquei um novo contorno, vou chamar ele de perfil. Veja uma diferença, né? Então, aqui, ó, primeira coisa, vou partir aqui da face, né? Então, o meu diâmetro X é 40 e aqui o meu Z é 0. Beleza? Ó. Então, X 40, Z 0. Agora, ó, eu vou entrar essa profundidade aqui em Z negativo, né? Ó. Aqui eu andei de 40 a 70, então tem 30, né? Então, olha lá, segmento horizontal, ele vai me pedir o Z, ó, Z menos 30. Aqui eu posso trabalhar absoluto ou incremental, né? Vou deixar como absoluto. Beleza, ó. Tá aqui. Agora eu vou fazer esse pequena inclinação aqui, ó. Ele termina no diâmetro de 60 e ele andou quanto aqui, ó? 30 aqui mais 30 aqui, então menos 60, né? Então, quando é inclinado, ó, é o segmento aqui que parece um X, ele me pede o diâmetro, que é 60, X, e o Z menos 60. Olha lá. Fazendo aqui o meu perfil. Vamos lá de novo. Agora, ó, de novo, aqui eu vou entrar mais quanto aqui, ó? De 90, 100 mais 20. Então, 30 mais 30 mais 20 menos 80, né? É isso? 3, 6, 9, 10, 9, mais isso, menos 80. Então, lá, segmento horizontal, Z menos 80. Beleza? Então, estou aqui, agora tem essa inclinação aqui maior, que é o diâmetro de 100, ó, e aqui ele andou 10, então é menos 90, né? Então, lá, inclinado, diâmetro de 100, meu Z vale menos 90. Estou aprofundando, ó. Beleza? Agora aqui, eu vou entrar mais quanto aqui? De 60 para 80, mais 20, 90, menos 110, né? Então, olha lá, segmento horizontal, menos 110. É questão de hábito só, né, pessoal? Programar assim. Vamos ver aqui, eu estou aqui nessa parte. O que eu fiz aqui? Nem eu sei onde eu estava mais agora. Deixa eu voltar, eu posso verificar aqui, ó. Ah, eu entrei 110, cadê o desenho? Então, 30, 60, 80, 90 é aqui, parei aqui, né? Então, mais essa inclinação agora aqui, ó, vai para o diâmetro final de 140, e aqui eu andei quanto? 30 mais 30, 60, 60, 80, 90, mais 20, né? 110 mais 20, 130, no diâmetro de 140. Então, olha lá, X, 140 e o Z menos 130. Estou usando o mesmo desenho ali para programar, né, que a gente fez o exemplo, e para terminar aqui ele vem até o zero, né? Que seria o quê? Menos 170 agora, o Z, né? Então, lá, segmento horizontal, Z menos 170, ó. Tá pronto o meu perfil aqui, né? Nem sei se está certo, acho que tá. Então, ó, fiz o meu perfil, ó, aceitei, ele está lá e ele está esperando o quê? Agora eu defini qual ciclo que eu vou usar. Pode ser um ciclo de corte, ou fazer uma ranhura, ou esse aqui de torneamento, é um ciclo de corte, né? Ó. Eu vou fazer o ciclo de corte. Vou pegar uma ferramenta, aquela mesma que eu usei lá, a ferramenta 1, ó. Só selecionei ela, posso aumentar aqui um pouco o avanço, a rotação, aí são os parâmetros, é o mesmo conceito, ó. Olha que legal, aqui é o usinagem, um triângulo desbaste, 3 acabamento ou ciclo completo. Vamos fazer só o desbaste. Aqui eu posso mudar, ó, pode ser longitudinal, plano, né? Ou esse aqui, ó. Vou deixar longitudinal mesmo, né? Aqui, quanto que eu vou tirar de profundidade, vou colocar 2, né, em cada passada. Sobre metal, tá vendo? Em X, sobre metal em Z. Aqui ainda vale Mi também aqui, pessoal, se vocês tiverem dúvida, né? Tá vendo? Vou fechar aqui. Esse cara aqui, pessoal, é aquele movimento da ferramenta. Se você deixar zerada, ela vai cortando linear. Agora, se você colocar um valor aqui, ela vai conforme você faz, que nem um pica-pau, né?
ela vai quebrando ali o cavaco. Então, vamos deixar 0 aqui. Depois eu mostro a diferença. Aqui são parâmetros que eu posso definir a área que ele vai trabalhar, né? Tá vendo? Ó, posso fazer esse menor aqui. Eu vou deixar como cilindro mesmo, que ele pegue essa área aqui. Se tem alívio ou não a peça, né? Então, essa peça nossa não tem, mas o ideal é deixar como sim, né? Porque se tiver uma peça que tem isso aqui, ele não, se você fizer aqui, ele não faz, né? Você tem que ativar ela aqui. E aqui seria o avanço dele, mas aqui nem vai usar na nossa peça. Então, aqui, ó, preenchi o parâmetro, tá aqui, né? E agora vou simplesmente simular. Então, aquele programinha lá com G71, lá, que deu, sei lá, umas 20 linhas, aqui a gente faz em 2 linhas, né? Ó. É só questão de hábito, né? Olha lá. Mas, na verdade, pessoal, se a gente for olhar esse programa aqui, ó, vou executar ele em modo automático, né? Vamos lá. Tá vendo? Tá rodando em modo automático. Se eu vier aqui em bloco básico, ó, você está vendo que ele está usando o ciclo, mas aqui, na verdade, ele está usando a programação universal, né? Olha lá, G1, G0. Então, se você fizer bloco a bloco, você consegue até fazer a programação inteira, né, por aqui. Mas olha a diferença. Então, a gente consegue verificar que, na verdade, isso aqui é só uma máscara para a gente programar. Deixa eu parar aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui, pessoal, é uma máscara para facilitar a programação, né? Porque aqui, ó, ele consegue te mostrar graficamente o que é, tá vendo? Um elemento animado, ele te dá um help para você programar, então é muito mais produtivo, né? Que nem você vai fazer um contorno, se você tem uma tangente, ele calcula para você, então é muito mais legal. Não é o objetivo aqui, né? Se vocês quiserem lá no canal do YouTube, lá deixa eu entrar rapidinho aqui só para pegar uma... Aqui tem dezenas de vídeos de exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, já vai estar até no... Esse canal eu criei, pessoal, não foi nem era para mim, era mais para deixar as coisas armazenadas aqui, né? Meu nome é Guilherme Oliveira. Tem até o Guilherme falando aqui do tour da página. Então, aqui nos vídeos, ó, aqui tem uma porrada de vídeo, né, ó. E até o vídeo que eu orientando o pessoal para instalar o Sinotrem, ó, torneamento radial, ciclo de gravação, e aqui tem os videoaulas, que é o de torneamento, de fresamento, os webinars que a gente grava ficam aqui, né? Aqui como fazer um engate em poucas linhas, né? Então tem bastante coisa aí para vocês. Beleza? Passei um pouquinho do meu tempo, agora eu vou passar... Cadê aqui? Vou passar a bola para o Guilherme, né, para ele dar continuidade. Ele vai acrescentar mais algumas coisas aí da parte operacional, né? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Não é um treinamento, assim, é mais para aguçar vocês a continuarem aí, beleza? Então vai lá, Guilherme. Vou aqui no microfone aberto, né? Deu para ver o exemplo, consultando o manual. Eu acho que todo mundo aí em casa assistindo a gente conseguiu acompanhar, que nós temos então a página disponível para vocês acessarem, CNC4U, onde vocês encontram os manuais, vocês encontram o download do simulador também para vocês baixarem, tá? Inclusive com pacote de idioma em português. Vou botar o Gustavo aqui na tela, que ele apareceu. Então, vamos ter também, dentro da nossa página, o CNC4U, os manuais, tá? Em que vocês podem estar acessando, utilizando os exemplos de programação igual está lá. A gente vai ter os webinars, então sempre que a gente for fazer algum webinar, a gente vai disponibilizar lá na página o link para download, tá? Então vocês conseguem acessar lá, fazer a inscrição do webinar também, para estar aqui participando. Tem os cursos, igual a gente já viu lá, os módulos de treinamento online, que vocês podem assistir quando vocês quiserem, no ritmo de vocês. E o pessoal está me perguntando, Guilherme, se eu quiser um certificado de participação aqui neste webinar, né? Assistir o vídeo aí junto com vocês e gostaria de ter um acesso a um certificado, atestando aqui que eu acompanhei junto com vocês, tá? Então, vou mostrar aqui, compartilhar minha tela para vocês acompanharem.
como que vocês podem fazer para entrar em contato comigo e com o Gustavo, tá? Então, aqui está a minha tela, pessoal. Vou entrar no site CNC4U. Para quem não souber, é só digitar na barra de pesquisa de vocês aí, barra de pesquisa de do seu navegador, CNC4U, ou então, se você digitar ali CNC Siemens, vai ser também a primeira relação aqui de busca, tá? Que é o nosso site, o CNC4U, aqui na página da Siemens, tá? Então, quando vocês estiverem com alguma dúvida, sempre que vocês precisarem consultar eu, Gustavo, se vocês não estiverem encontrando algum manual, por exemplo, vocês podem clicar aqui nesse botão de contato, que vocês vão ser redirecionados aqui para uma página de formulário, onde vocês podem preencher o dado de vocês, né, os dados de vocês aqui, então o nome, sobrenome, o e-mail, a empresa que você trabalha. Se não tiver empresa também não tem problema, pode colocar aqui autônomo, tá? Se você tiver um cargo, o idioma que você se comunica, tá? Pode ser aqui inglês, espanhol também, a gente acaba atendendo pessoas de outros países sem problema. Alguma área de atuação, algum mercado vertical que você trabalha, e a sua mensagem, tá? Então, o que você gostaria que a gente ajudasse vocês. Então, vocês podem preencher esse formulário ele vai ser recebido por mim e pelo Gustavo na nossa caixa de e-mails, e a gente faz questão de responder todo mundo, tá? Então, quem tiver aí necessidade de receber um certificado de participação, entrem em contato conosco, mandem aí uma mensagem através da página do CNC4U, mais uma vez só clicando aqui em contato e preenchendo os dados de vocês aqui nessa página de formulário, tá? Opa, essa página aqui de formulário. E antes de eu começar aqui minha parte também, pessoal, eu quero ressaltar um ponto muito importante. Não sei se todos vocês já têm ciência disso, mas a Siemens oferece garantia estendida gratuita, sem custo nenhum, para todas as máquinas com o Sinumerc mais atual, né? O Sinumerc 808, o Sinumerc 828, o Sinumerc 840D Solution Online e também no Sinumerc One, tá, pessoal? Então, vocês conseguem simplesmente gerar um arquivo na máquina de vocês. Para mandar esse arquivo para a gente, vocês podem entrar em contato via e-mail, tá? Comigo e com o Gustavo. Eu vou deixar aqui na tela também tanto o meu e-mail quanto o e-mail do Gustavo, se vocês precisarem, tá? Então, oliveira.guilherme ou marino.gustavo@siemens.com. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco e mandar para a gente o arquivo da máquina, tá? Eu vou aproveitar aqui esse espaço rapidinho para mostrar para vocês como vocês podem fazer a geração desse arquivo para ativar o registro, tá? No caso do Sinumerc 808, a gente tem extensão aqui de até 36 meses de garantia, tá? Então, são 3 anos de garantia. E no caso do 828, a gente pode chegar até 48 meses, tá? 24 meses após a instalação final e 24 meses após a fabricação do controle, tá? Então, a gente tem o procedimento aqui, descrito, tá? Ó, dentro desse documento. O procedimento ele é muito simples, vocês vão clicar lá na máquina de vocês na tecla de alarme, né? Para vocês acessarem o menu alarme. Depois vai aparecer aqui embaixo, né? Ó, vou até abrir aqui uma máquina para mostrar para vocês dentro do painel da máquina como seria, tá? Ó. Então vocês clicam no botão de alarme, depois vai aparecer ali a tecla de versão. Então, estou aqui na minha página, como se eu estivesse na minha máquina, né? Vou clicar aqui no botão alarme, vai aparecer aqui no meu canto inferior direito, versão, e vocês podem vir aqui, e depois de um tempo aqui que a máquina carregar, ele vai habilitar para vocês a opção de salvar, tá? Lembrando, pessoal, que eu estou falando de esse procedimento ele tem que ser feito na máquina física, tá? Aqui eu estou no simulador, Sinutrem, né? Se eu fizer isso aqui, ele até vai funcionar, mas não vai gerar nenhum arquivo com os números de série dos meus produtos que constam na minha máquina, tá? Então, na máquina de vocês, vocês podem fazer isso, gerar um arquivo XML, e dentro desse arquivo XML vocês vão encontrar todas as informações referentes aos números de série dos produtos que constam na máquina de vocês, tá? Então, clica ali em salvar, seleciona um USB, por exemplo, uma mídia de armazenamento externo para você salvar esse arquivo. Depois de salvado o arquivo, ele vai gerar um nome padrão aqui.
E vocês podem estar mandando aqui tanto para mim, Guilherme oliveira.guilherme@siemens.com ou marino.gustavo@siemens.com, junto com o modelo da máquina, o nome da empresa fabricante da máquina, né? Se é uma máquina Grob, se é uma máquina Home, se é uma máquina DMG, tá? Dentre tantas máquinas que trabalham com o CNC Siemens, o nome da empresa onde a máquina ela foi instalada, e se tiver um distribuidor, um reformador, tá? Um importador de máquina, que você comprou a máquina, você pode colocar também o nome dessa empresa, tá? Dessa forma, você vai garantir de forma automática a extensão da garantia da sua máquina, tá? Lembrando que só que tem um período hábil, tá? Em que essa garantia estendida ela é válida, ela só é válida a partir dos 24 meses iniciais da máquina, né? Então, a partir do momento que a máquina ela foi fabricada, os produtos começam a contar esse período de 24 meses, então vocês têm 24 meses somente para fazer a ativação dessa garantia estendida, tá? Então é muito importante, pessoal, sempre que a empresa de vocês adquirir uma nova máquina, tá? É que vocês façam esse procedimento. E nem sempre nós recebemos esse tipo de arquivo, tá? Então vocês estão deixando de receber um benefício que é direito de todos vocês, tá? Isso aqui não é segredo nenhum, é uma informação aberta. Qualquer um pode vir e fazer na máquina, tá? Então, caso vocês estejam recebendo máquinas novas, trabalhando com máquinas novas, comentem aí com a gestão de vocês, os seus gerentes aí, que existe essa possibilidade que a Siemens garante, né, uma garantia estendida para todos os produtos Siemens da máquina, tá bom? Inclusive, no caso do 808 e 828, com a cobertura de atendimento em campo, tá? Então, a Siemens ela envia um técnico certificado em campo para atender a necessidade que vocês tiverem, tá? Então, esse é mais um exemplo aí das ações que a Siemens faz para garantir a satisfação dos seus clientes, tá bom? Então, pessoal, mostrado aqui mais uma vez a página de contato, pode entrar em contato conosco através dessa página aqui, vocês a encontram pelo CNC for You, né? Esse botão de contato ou esse Fale Conosco. E vamos lá, então, para a minha parte do treinamento, tá, pessoal? Então, eu estou aqui no Sinotrain, que é o nosso simulador do Sinomeric Operate, que é o mesmo sistema operacional do Sinomeric 828 e do Sinomeric 840D Solution Online, tá? Quero mostrar aqui para vocês a diferença, antes de mais nada, do que é um eixo de coordenado de máquina para um eixo de coordenado de peça, tá? Então, eu estou aqui nesse manual de programação. Ele é um manual de programação básico que vocês podem encontrar para baixar aqui dentro deste webinar, na página, na aba de ficheiros. Deixa eu só aumentar minha tela aqui, que talvez vocês não estejam enxergando tão bem. Deixa eu colocar a tela grande aqui. Prontinho. Então, agora eu estou com a tela cheia. Então, vocês podem estar baixando esse manual. E aqui vocês encontram, né, o sistema dentro desse manual, os fundamentos geométricos de programação CNC. Então, aqui vocês têm o sistema de coordenadas da peça, né, que geralmente é notado pela letra W, que é diferente do sistema de coordenadas de máquina, tá, que é notado pela letra M. Então, aqui a gente vai sempre trabalhar, né, num eixo geralmente X, Y, Z, que são nossos eixos cartesianos, né, da máquina. Principalmente numa fresa, ele vai ter essa disposição aqui, né? Na verdade, essa disposição aqui, desculpa, de uma peça para fresamento. Aqui, nesse caso, de uma peça para torneamento, né? Com o eixo Z na longitude. Então, a gente tem esses diferentes eixos aqui, dependendo do meu tipo de máquina, né? Da configuração da minha máquina, da cinemática. E quando eu estou trabalhando... Desculpa, pessoal. Quando eu estou trabalhando nesse eixo de coordenadas, eu trabalho com o eixo cartesiano, né? Então, utilizando aqui as posições de referência a partir de uma origem, né? E que origem é essa? É justamente o meu zero peça, tá? O meu eixo de coordenadas de peça aqui. Então, todas as posições geométricas, elas são referenciadas a partir desse centro, né? Do meu zero peça, tá certo? E esse zero peça, ele é definido por vocês, operadores, tá? Seja na programação ou seja na preparação de trabalho antes de fazer a usinagem de uma peça, tá? Aqui é um exemplo de um zero peça em um torno, né? Então, a gente pode observar aqui que o zero peça ele fica bem no centro do diâmetro do meu torno, né? E todas as medidas aqui
em X e em Z, elas são referenciadas a partir do meu zero peça, tá? Então, esse aqui é o manual, ele é bem completo, bem didático mesmo, mostrando as diferenças, passando bem desde os conceitos básicos, tá? Inclusive, é passando aqui por coordenadas polares, que ao invés de ser um eixo de coordenada em x, y, z, ele vai ser um eixo em módulo e ângulo, né? Então, aqui a gente tem o módulo e o ângulo, certo? Na coordenada polar. E eu também posso trabalhar com dimensão absoluta, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou utilizar sempre minha referência, né, do meu eixo de coordenadas absoluto e não incremental. Então, aqui eu tenho alguns exemplos mostrando para vocês, né, da diferença entre um eixo de coordenada absoluto e incremental. Depois vocês podem ler com calma, tá? Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso, mas é só para explicar para vocês que existe uma diferença nisso, né? Quando vocês estiverem trabalhando num torno, vocês geralmente vão estar trabalhando em algum desses três eixos, né? Ou XY, ou G18, ou G19, sendo mais comum de se trabalhar no torno o G18, né? Mas você também pode estar trabalhando no G19. Então, aqui pela imagem vocês podem observar que o G19 ele é composto pelo eixo Z, que é longitudinal, a minha peça, né? E o eixo X, que ele é perpendicular aqui à minha peça, né? E eles formam o eixo, o meu plano de usinagem aqui, G19. Enquanto o G18, né, seria o meu plano composto pelos eixos X e Z. No caso do fresamento, né, a gente tem o eixo de coordenadas mais tradicional, X, Y, Z, né? Sendo o Z, então, aqui a altura, né, o tamanho em profundidade, né, da minha peça. Geralmente a gente vai trabalhar sempre com Z negativo, tá? Porque a gente costuma definir o zero peça na face da nossa peça, tá? Então, uma vez que a gente define essa origem na face da peça, tudo que está para baixo da minha origem vai ser Z negativo, certo? Então, aqui a gente tem os diferentes planos, né, de trabalho. E eles sempre precisam ser definidos no início de um programa, tá? Então, aqui a gente tem a diferença de um ponto de zero da máquina, tá? Comparado com o ponto de zero da minha peça. Então, o ponto de zero da máquina ele vai ser sempre referenciado pelo meu MCS, tá? Que é o meu sistema de coordenadas de máquina. Enquanto o meu eixo de coordenadas da peça, ele vai ser referenciado pelo meu WCS, que é o meu sistema de coordenadas da minha peça, aqui o workpiece, tá? Por isso a letra W. Vocês podem sempre trabalhar também com pontos de referência, tá? Pontos de partida, ponto de referência do porta-ferramenta, e tudo isso pode ser modificado dentro do CNC também. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Numa peça de torneamento, por exemplo, onde está posicionado o meu zero máquina comparado ao meu zero peça, tá? Então, observem que eles são posições distintas, tá? Que eu passo dentro da minha máquina. E a mesma coisa também no fresamento, tá? Eu vou sempre ter um ponto zero da minha máquina, tá? Que geralmente esse ponto a gente não muda, tá? E a gente vai ter mais de um, né? Quando a gente estiver trabalhando ali em uma operação em série, né? Uma usinagem em série, a gente pode ter até mais de um zero peça, utilizando G54, G55, G56. Então, aqui a gente tem a explicação, tá, dos sistemas de coordenadas de máquina, sistemas de coordenada básico, dependendo, né, a depender do meu tipo de máquina, tá, e a relação entre os meus diferentes eixos. Então, tudo isso a gente tem aqui dentro desse manual, que vocês têm disponível para baixar, e a gente vai mandar também por e-mail para vocês, tá certo, pessoal? Então, vocês podem utilizar esse manual aqui como uma apostila para utilizarem como referência, tá bom? Então, vamos agora para uma parte um pouco mais prática, utilizando o Sinotrem. Aqui eu quero mostrar para vocês como eu consigo definir o zero peça, tá? A partir da minha peça de trabalho, né? Do meu blank, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um apalpador, tá? Geralmente, na minha lista de ferramentas padrão aqui do meu template, não vai ter um apalpador.
Ele já tem aqui, porque eu já criei anteriormente, tá? Mas eu vou apagar para ficar exatamente igual o de vocês. Então, primeiro eu preciso descarregar minha ferramenta, né? E ela foi descarregada aqui. Agora eu posso vir aqui e apagar ela, tá certo? E no apagamento, provavelmente porque a minha ferramenta está carregada, tá vendo? Então, primeiro eu preciso descarregar a ferramenta da máquina. Então, aqui eu vou colocar, selecionar uma ferramenta qualquer, só para descarregar ela da minha máquina, senão ela não permite eu deletar ela da máquina, tá? Ela está pedindo aqui a liberação dos meus eixos para fazer a troca de ferramenta. Feita a troca de ferramenta, eu posso vir aqui e apagar agora a ferramenta. Viu? Agora eu consegui sem problema, sem ocorrência de erro. E eu posso vir aqui e criar uma nova ferramenta dentro da minha lista de ferramentas, tá? Para acessar a lista de ferramentas, é só clicar nesse botão aqui, Offset. E eu vou ter aqui como primeira opção a lista de ferramentas. Aqui na lista de ferramentas, eu vou selecionar um campo em branco, né, um campo vazio, e vou selecionar ferramenta nova. Agora eu vou vir aqui em apalpador 3D, selecionar o apalpador 3D e passar tanto o comprimento teórico aqui do meu apalpador, tá, conforme informado pelo fabricante do apalpador, né, como também o diâmetro dele. Então, eu vou colocar o diâmetro aqui, por exemplo, teórico de 10 milímetros. Tá? E pronto, está criado aqui o meu apalpador, certo? Agora ele já consta na minha lista de ferramentas. Como a gente viu anteriormente, eu preciso carregar esse apalpador na minha máquina, tá? Então eu vou vir aqui no menu TSM, selecionar a linha T de Tool, né? Que é a palavra em inglês para ferramenta, clicar em Selecione ferramenta e vou selecionar o apalpador 3D que eu acabei de criar. Agora é só preciso clicar em Ciclo Start, né, liberar os meus eixos para a minha máquina fazer a troca de ferramenta, tá? Então, vocês já podem observar aqui que a minha máquina já reconhece o apalpador como ferramenta carregada, tá? Agora eu venho aqui em Medir Peça, tá? Dentro da minha tela de máquina. E eu tenho a opção aqui em cima de calibrar o apalpador. Então, a primeira calibração que eu vou fazer aqui é a calibração do meu Z0, tá? Que é aqui, basicamente, a referência da face, né? Onde eu vou definir o Z0 da minha peça. Então, eu venho aqui e defino o Z0 como 0 e dou um ciclo Start. A partir desse momento, ele já configura, né? O Z0. Deixa eu só mudar o eixo aqui um pouquinho. Então, pronto. Vim aqui, encostei na minha peça. Venho e digito Z0 e ele define a minha referência, tá? Agora eu posso vir aqui em diâmetro, pegar um anel de calibração, né? Definir, por exemplo, aqui um anel de calibração de 30 milímetros de diâmetro, tá? Ou até mesmo de 100, por exemplo. E esse procedimento vocês vão fazer na máquina, tá? Então, vocês colocam o anel ali na mesa da máquina. O anel ele vai ter um determinado diâmetro, tá? Aqui no caso, diâmetro teórico de 100 milímetros. E eu venho aqui e faço a medição desse diâmetro com um apalpador. E a partir desse momento, ele já faz a medição aqui real, com base na medida da máquina, tá? Então ele vai verificar aqui que, na verdade, o diâmetro do meu apalpador ele tem 11 milímetros, né? E ele faz uma correção aqui em X e Y, tá certo? A partir da medição desse anel aqui de calibração, tá certo? Eu também tenho a opção aqui de gerar um protocolo de medição. Esse protocolo de medição ele fica salvo dentro do Program Manager, dentro da pasta temp e tal. Então eu tenho aqui esse arquivo que ele gera automaticamente. Então vocês podem observar aqui dia 27/4, né, que é o dia de hoje, a hora que foi gerado também esse relatório. E eu tenho aqui o relatório de medição da minha peça, tá? Então eu consigo fazer a calibração da minha máquina, né, a partir de um apalpador e utilizando também um anel de calibração. Então vamos voltar ali para o meu menu de máquina, que é onde eu estava, e mostrar para vocês que a gente também tem a opção de fazer a calibração por esfera, tá? Então vocês conseguem vir aqui, definir um diâmetro
da esfera, tá? Definir se vocês querem calibrar com eixo de penetração ou não. Então, vocês conseguem definir aqui o canto superior, né, o ZS da sua esfera ou não. Definir o diâmetro da esfera de medição e também o ângulo de contato que vocês vão fazer ali para a medição do apalpador, tá? Depois disso, basta clicar no ciclo Start, que vai ser feita novamente a medição, tá? Em todos os pontos de contato aqui, para calibrar mais uma vez a máquina de vocês a partir do apalpador, certo? Vocês podem vir aqui também e utilizar essa função para medição de peça, tá? Então, vocês podem vir aqui e fazer a medição de uma aresta da peça de vocês e definir o deslocamento a partir do ponto zero, tá? Que é aquilo lá que a gente estava conversando, o ponto zero da minha peça, tá? Então, eu consigo vir aqui, fazer a medida a partir do apalpador e definir o meu zero peça em X, Y e Z. Tá ok? Então, vamos lá. Para fazer isso, o procedimento, mais uma vez, é muito simples. Só vir aqui em X, né? Definir o X. Definir qual que é o meu valor de X0, a direção de medição, né? Se ela é positiva ou negativa, se eu estou vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá certo? Definir onde que eu quero armazenar o meu zero peça, se é no G54, se é no G55, tá? Vocês podem consultar isso aqui dentro de offset, em deslocamento de zero. Então, aqui eu já tenho o meu valor de G54 e o valor atual do meu sistema de coordenadas de máquina, tá? Que ele foi alterado a partir da minha calibração. Ok? Então, eu tenho aqui os dois sistemas de coordenada, tanto o sistema de coordenada de máquina, quanto o sistema de coordenada de peça, tá? E eu consigo vir aqui e definir o meu G54. Então, eu vou voltar mais uma vez aqui para a máquina e vou definir o G54 em X, Y e Z, tá? Então, vou definir aqui o meu X, definir o Y e definir o Z. Na medição do Z aqui, ele está dizendo que o medidor não foi calibrado, ou o campo do parâmetro está incorreto. Então, talvez seja porque a gente está utilizando o Z de 500 aqui, né? Não o Z0. Vamos verificar novamente. Reset. Ainda não é isso, essa questão. Na verdade, o Z0 mesmo é 0. Pode ser porque o comprimento do meu apalpador ele é muito comprido, tá? Então, ele está dando algum conflito com a minha máquina. Deixa eu tentar um comprimento um pouquinho menor. Vamos ver se ele continua dando esse problema. Está dizendo que o medidor não calibrado ou ainda está incorreto, tá? Mais uma vez no Z. Vamos voltar aqui de novo no deslocamento de ponto zero. E aqui a gente observa que foi alterado tanto o valor em X quanto em Y, tá certo? Com base na minha medição ali da aresta da minha peça. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma apresentação bem inicial aqui de como vocês podem utilizar os ciclos de medição no Sinumetric, tá? Obviamente, vocês podem fazer isso também via programa, vocês podem criar uma rotina ali, através de código G, para fazer esse ciclo de medição de forma automática, tá? Mas o CNC da Siemens ele já disponibiliza também de uma forma prática alguns ciclos para vocês utilizarem como referência, tá? Então, aqui no caso, eu mostrei a medição de uma aresta, mas vocês podem também fazer a medição de um canto, tá? Uma borda, um furo, também uma saliência circular, né? No caso, uma ilha, seja circular ou retangular, tá? Então, aqui a gente tem diversas opções para fazer esse tipo de medição, certo? Então, vamos criar um programinha aqui bem simples, aproveitando o restante do tempo. Eu vou acessar aqui o manual de programação, tá? E vou pegar um exemplo que a gente tem aqui dentro do meu manual, tá? Que vocês podem muito bem utilizar aqui de exemplo, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho exemplos, né, de torneamento, exemplos de fresamento em código G.
que vocês podem utilizar como referência, né? Então, o Gustavo chegou a mostrar aqui anteriormente um exemplo de torneamento. Aqui a gente tem outro exemplo, que vocês também podem utilizar para praticar e conhecer. Mas, no caso, eu quero utilizar... Vou só pegar uma imagem aqui e fazer um programa para vocês em ShopMill, tá? Então, estou pegando essa pecinha aqui, que é uma pecinha que a gente vai ver que não tem nem profundidade, né? Só XY, só para vocês verem como é fácil a programação via ShopMill, tá? Então, vou abrir aqui o meu gerenciador de programas, selecionar a pasta Programas de Peças, né? Vou criar uma nova peça, vou dar um nome aqui, né? Exemplo, PESA, por exemplo, e vou selecionar a opção aqui do ShopMill. Dentro do ShopMill, a partir do momento que você cria o programa, ele automaticamente vai te pedir para preencher o cabeçalho do programa, tá? E o cabeçalho do programa ele é preenchido de forma parametrizada. Você vem aqui e preenche os parâmetros conforme a usinagem que você quer fazer, tá? Então, por exemplo, você vai definir a unidade de medida, se você está trabalhando em milímetros ou polegada, qual deslocamento de zero você vai estar utilizando, se é o G54, G55, G56, tá? Que geralmente são informações que você passa via código G. Aqui você simplesmente clica e seleciona o valor. Qual é a peça bruta que você está trabalhando? Aqui, nesse caso, a gente só utiliza isso como um modelo para a gente visualizar depois na simulação, tá? Então, se eu estou trabalhando com um cilindro, com um tubo, com um quadro central ou com um quadro, né? Aqui o quadro central, a diferença dele para o quadro normal é que no quadro central ele define o meu zero peça bem no centro da minha peça. Enquanto no meu quadro eu posso definir em qualquer ponto aqui a partir das minhas coordenadas de peça, tá? Então eu vou abrir aqui mais uma vez o desenho, só para a gente visualizar onde que está o meu zero peça, tá? Então a gente está vendo que o zero peça está bem no centro da peça. Eu poderia estar utilizando o quadro central e é isso que eu vou estar fazendo aqui para a gente fazer de uma forma mais simples, tá? Então, ó, quadro central. Aqui eu preciso preencher a altura, né, a largura da minha peça e o comprimento dela, tá? Então, o valor de W e o valor de L. Voltando aqui no meu exemplo, né, eu vou ver que a largura da peça ela é de 100 milímetros e o comprimento dela é de 80 milímetros. Então, eu venho aqui e digito, né, 80 milímetros de comprimento para 100 de largura. Nesse caso, eu não tenho informação de profundidade, então eu vou deixar 100 milímetros mesmo, tá? E observem que, seja trabalhando no eixo de coordenada absoluto ou incremental, a gente consegue ir alterando isso aqui conforme a gente faça a nossa programação. Como eu estou trabalhando no plano XY, né? Eu venho aqui e defino o meu plano de usinagem, aqui no caso, G17. Defino também uma distância para o plano de retrocesso, uma distância segura, tá? Para fazer o recuo da ferramenta entre operações. O meu sentido de usinagem, né? Se eu quero sentido contrário ou direto, M3 ou M4, né? E também a posição de retração padrão, se eu quero sempre voltar para o plano de retrocesso ou se eu quero fazer uma usinagem otimizada. E está pronto o nosso cabeçalho, tá? Então, voltando ali no nosso exemplo, a gente tem um quadro e a gente tem um contorno, né? Eu posso chamar assim, externo aqui da minha peça. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples vocês fazerem um contorno livre utilizando o CAD integrado que a gente tem dentro do Sinumetric, tá? Então, eu venho aqui e digito fresamento de contorno, clico em fresamento de contorno, vou criar um novo contorno. Eu preciso dar um nome para esse contorno, vou chamar aqui de forma livre, por exemplo, forma, faz. Eu preciso definir o meu ponto inicial desse contorno. Então, se eu for aqui no meu desenho, eu posso pegar qualquer coordenada desse desenho e definir qual que é um ponto inicial, tá? Para começar a desenhar esse contorno. Partindo aqui do meu zero peça, eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Então, ele está... Considerando que o meu zero peça é a origem do meu sistema de coordenadas, esse ponto aqui, ele está deslocado 30 milímetros abaixo em Y do meu zero peça, tá?
Então, a posição dele vai ser menos 30 em Y e 0 em X. Então, esses são os valores de coordenada que eu vou pôr aqui. Menos 30 em Y e 0 em X. Tá? Então, a gente consegue observar aqui o meu eixo meu zero peça, né? Referência onde eu estou tratando como a origem do meu sistema de coordenadas. E aqui onde eu vou começar a desenhar o meu contorno. Agora, para desenhar o contorno, eu posso vir aqui e escolher algum dos meus elementos geométricos, tá? Então, eu tenho uma linha lateral, né, horizontal, uma linha vertical, né, um segmento de reta vertical, ou então uma linha em X e em Y, tá? Um segmento de reta que eu movimento tanto em X quanto em Y, ou ainda um arco, tá? Se a gente for voltar ao nosso desenho, a gente vai ver que para fazer esse deslocamento aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita, vai ser uma linha horizontal, certo? Então, vamos tratar aqui para a esquerda primeiro. Então, eu quero sair desse ponto, né, menos 30 em Y, 0 em X, até esse ponto. Então, como eu só vou avançar aqui no meu eixo X, eu só preciso passar qual é o meu novo valor de coordenada em X. Então, se eu estou partindo de 0 em X e estou vindo até aqui, eu estou andando 40 milímetros em X, tá? Essa medida toda aqui é 80 e daqui até aqui é 40. Então, eu venho aqui, seleciono a minha reta horizontal e digito 40. Só que 40 negativo, tá? Porque como o meu eixo de coordenadas, ele tem esse sentido, né? Para cima é positivo e para a direita é positivo também, né? De positivo em Y para cima e positivo em X para a direita. Como eu estou andando para a esquerda, eu vou colocar aqui o meu sentido negativo, tá? Definir e está pronto aqui a minha reta, tá? Agora vamos para o nosso próximo elemento. O próximo elemento, ó, vai ser essa reta aqui, mais uma vez. Tá? Agora uma reta vertical. Eu estou saindo de menos 30 em Y e eu vou até mais 30 positivo em Y, certo? E eu tenho esse raio aqui, né, que é um elemento de transição, tá? Para o meu próximo segmento aqui, que é outra reta horizontal, tá? Então, eu vou passar como coordenada a parte fim aqui, né? Essa coordenada aqui. Então, eu extrapolo e depois eu simplesmente indico que eu tenho um raio de transição de 10 milímetros. No Sinotrem, ele me permite, né? Eu tenho a opção aqui, um parâmetro, para colocar o raio de transição. Então, eu vou colocar aqui Y30. Como eu estou trabalhando aqui numa reta vertical, ele já faz o cálculo do ângulo aqui para mim, né? E eu defino que eu tenho um raio de transição de 10 milímetros. E eu aceitei. Observem que aqui eu já tenho a minha reta desenhada, né? Mas eu ainda não tenho o raio de transição, tá? Porque ele só aparece a partir do momento que eu defino o meu próximo elemento. Então, eu vou definir aqui o próximo elemento, que é a minha reta horizontal, tá? Mais uma vez, eu vou extrapolar até o fim, tá, do meu desenho, até aqui, e eu vou considerar que eu tenho um chanfro de transição de 10 milímetros, no caso, a 45 graus. E olha como é fácil, tá, pessoal? Então, eu vou selecionar mais uma vez o elemento horizontal, né, minha linha horizontal. Eu estou saindo de x menos 40 e vou vir até x mais 40, né? Então, ó, x menos 40, venho aqui, elemento horizontal, x mais 40, positivo. E eu vou ter um chanfro de transição de 10 milímetros. Aceitei, e olha só, a partir do momento que eu coloco o próximo elemento, ele já desenha para mim o meu raio de transição que eu defini aqui, tá certo? E a mesma coisa vai acontecer nesse elemento. Como eu ainda não descrevi, né, o meu próximo elemento aqui, ele ainda não fez o meu chanfro de transição. Então, vamos lá para fechar esse contorno. Eu venho até aqui embaixo agora, até y menos 30, né? Que é da onde eu parti inicialmente. E eu não tenho nenhum raio de transição aqui embaixo. E automaticamente, após criar aqui o meu próximo elemento, ele já fechou para mim o meu contorno do meu raio, da minha transição, né, do elemento anterior.
Agora eu posso vir aqui e retornar para o meu ponto inicial, x0. E está pronto o meu contorno. Então, observem que dentro do CNC Sinumetric, pessoal, a gente tem um CAD integrado que vocês podem fazer o desenho, né, de contornos diretamente também no CNC. Então, caso você seja um operador e precise fazer algum ajuste ou alguma peça mais simples, em alguns poucos segundos você pode vir aqui e fazer a programação da peça através da programação Shop1000, por exemplo, tá certo? Então, eu criei o meu contorno. Agora eu preciso criar a usinagem desse contorno, tá? Vamos supor que aqui eu estou falando de um bolsão, tá? Na verdade, de uma ilha, tá? Vamos supor que isso aqui é uma ilha, então aqui eu vou ter uma saliência, né? E eu vou desbastar esse contorno externo aqui. Sempre que eu estiver fazendo o contorno de uma ilha, eu preciso passar o contorno externo da ilha também. Então, eu vou criar aqui um novo contorno, vou chamar ele aqui de externo. Só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Quando é a ilha, a gente precisa passar tanto o contorno externo, né? Que é onde eu vou começar a remover material, e o que eu vou deixar de material, que aqui no caso é o meu contorno interno, tá certo? Então eu vou passar aqui o meu contorno externo, que nada mais é do que o meu desenho aqui, tá? Então eu posso escolher aqui um ponto de partida do meu contorno externo, vou começar aqui, por exemplo, por menos 40 em Y, né? E vou fazer o contorno da minha peça bem rapidamente, tá? Então, vou vir aqui até x menos 50, indo para o lado esquerdo de novo, subindo até y8, até y40 absoluto, né? Ou 80 incremental, vindo para a direita aqui até 100 x50 positivo, e voltando para y menos 40. Então, observem que eu estou desenhando aqui o contorno, né, externo da minha peça. E a partir do momento que eu criei aqui na posição correta, né, ele já abre uma chave e já entende que os meus dois contornos eles estão sendo trabalhados em conjunto, né? Um contorno ele faz parte do outro, da sequência do outro. Agora eu venho aqui e seleciono o meu ciclo de espiga, né, que é o ciclo de formação de ilhas. Eu preciso definir uma ferramenta, né? Então vou definir uma ferramenta aqui, uma fresa de 10 milímetros, por exemplo. Defino um avanço, rotação da minha ferramenta, se eu estou fazendo um desbaixo ou um acabamento, o meu Z0, né, que é a referência da minha face, o Z1, que é quanto que eu vou remover de material em profundidade, tá? Aqui pode ser, por exemplo, uns 5 milímetros, tá? Eu defino o raio de porcentagem, né, o de avanço aqui da minha ferramenta, o quanto que eu vou avançar a cada passada para remover de material, e também o meu passo em profundidade, tá? Se eu quero deixar um sobremetal de acabamento, eu venho aqui e defino quanto é esse sobremetal, aceito e está pronto o meu ciclo, tá? Agora eu posso vir aqui e fazer a simulação da minha peça. Para verificar se o que eu programei, né, se ele está de acordo com o que eu quero. A minha fresa só ela é muito pequenininha, mal está dando para ver. Deixa eu só dar uma verificada aqui nessa ferramenta, tá? Que eu tenho criado. É uma fresa de 10 milímetros. Pode ter sido algum bugzinho gráfico ali na simulação, tá? E como é uma fresa de 10 milímetros, ela não era para ter esse comprimento tão pequenininho. Deixa eu tentar trocar aqui para ver se essa condição ela some. Vamos ver trocando aqui a ferramenta. E por algum motivo aqui a proporção está muito grande, né? A proporção da minha ferramenta em relação à minha peça. Deixa eu até conferir meu cabeçalho se eu não fiz nenhuma besteira, né? Ó, deixa eu ver, 100, 80, tá tudo certinho mesmo. Pode ser em relação, aqui ó, a unidade de medida. Eu mudei para polegada, esqueci de voltar para milímetro, tá, pessoal? Então, por isso que estava
um pouco distorcido ali. Vamos ver agora. Agora sim, agora a gente está trabalhando numa escala, né, coerente com o que a gente estava esperando, né? Uma fresa de 10 milímetros correspondente. Só que como eu acabei mudando aqui o meu cabeçalho, ele mudou um pouco o meu contorno, provavelmente, ó. Até que não, até que aqui já está tudo certinho. A partir do momento que eu troquei, ele trocou junto. Vamos dar uma confirmada pela simulação. Tá certo. Como a simulação está muito rápida só, não deu para ver. Deixa eu mudar aqui, diminuir um pouco a simulação. E visualizar. Tá certo? Então, observem aqui que a gente fez o nosso contorno, né? Deixa eu mudar aqui para a vista superior. Vista superior. E aqui eu consigo visualizar, né, que o meu desenho está exatamente igual o da minha imagem, né, do meu desenho. Eu posso vir aqui também e fazer esses furos, né? Então, vamos fazer eles juntos aqui. Voltar aqui para o Edit, selecionar o ciclo de furação. Vou fazer um furo de centro primeiro, selecionar a ferramenta, selecionar aqui minha broca de centro, determino o meu avanço, determino a minha rotação da ferramenta, né? Se eu quero referenciar o diâmetro ou a ponta, tá? Em profundidade, vou referenciar aqui o meu diâmetro, por exemplo, colocar um furo de centro de 10 milímetros. E agora eu preciso passar a posição desses furos. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando numa posição circular, né? Só que observem que eu não tenho o círculo completo, né? Eu tenho o círculo até um determinado ponto. Então, primeiro eu preciso passar o meu Z0, né? Então, a superfície vai ser zero mesmo. Acabei não removendo nenhum material ali. O Z0, né? O X0, desculpa, X0, Y0 é a posição do meu centro do círculo, né? Então, a posição do meu centro do círculo vai ser X0, Y0. Então, vem aqui, Y0, X0, que é exatamente a minha referência da peça. E onde eu começo a fazer a partir do ângulo, né? O meu primeiro furo, ele tem qual ângulo? Então, aqui no caso, ele tem ângulo 0 espaçado de 45 graus entre um furo e outro. Então, vamos voltar aqui. Então, ângulo 0 espaçado de 45 graus entre um furo e outro. E qual que é o raio aqui desse meu círculo? É 25 milímetros. Vamos voltar aqui, 25 milímetros. Qual é o número de furos que eu tenho? Né? O meu N aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso mudar aqui também a posição da minha ferramenta, né? Se eu quero que ela se movimente entre os furos de forma reta, né? Traçando uma reta entre os furos, ou então circular. Aqui no caso eu estava fazendo só um furo de centro, vamos colocar também um furo em profundidade aqui, tá? Para isso eu preciso trocar minha ferramenta, colocar uma broca de 10 aqui, por exemplo, tá? Colocar um avanço de 50 também, uma rotação de 2000. Aí eu posso escolher aqui com quebra de aparas ou com eliminação de cavaco. E eu defino aqui minha profundidade a partir da ponta ou do topo, tá? Vou referenciar a parte do topo com 25 milímetros de profundidade mesmo, tá? Aqui não vou mexer nada para não complicar muito. Eu poderia, inclusive, vir aqui mudar para simples, né? Para facilitar, tirar um pouco desses parâmetros, para ficar bem simples para vocês, introdutório. E fazer mais uma vez aqui o teste da minha simulação. Aqui eu tenho a simulação em 3D também, que eu posso estar visualizando, né? Da minha peça, do meu blank. Eu posso vir aqui aumentar um pouco a velocidade de simulação, tá? Para fazer isso um pouco mais rápido. E eu consigo agora visualizar, né, o desenho
da minha peça. Um ponto que eu não havia me atentado só é o diâmetro desse furo, né? A gente não tem aqui a cota do diâmetro desse furo. Então, eu coloquei um diâmetro de 10, mas a gente pode observar, né, pela simulação, que, na verdade, esse diâmetro aqui deveria ser um diâmetro um pouquinho menor, né? O diâmetro de 10 está bem grande comparado aqui com o do nosso desenho. Então, eu posso vir aqui, voltar, né, e trocar, por exemplo, tanto o meu furo de centro, eu posso diminuir aqui, colocar uns 6 milímetros, né, de furo de centro, sem precisar trocar a ferramenta, e trocar aqui sim a minha broca, colocar uma broca menor. Tá? Aqui tem uma broca de 8,5, mas eu ainda acho que 8,5 é muito. Então eu vou criar uma nova ferramenta aqui, bem rápido, na minha lista de ferramentas. Uma broca helicoidal. Vou colocar aqui uma broca diâmetro 8, né? D8, por exemplo. Ou D6, vai. Defino o comprimento da broca e o diâmetro dela, 6 milímetros, por exemplo. Volto no meu programa e carrego a broca que eu acabei de criar. Tá? Agora eu consigo vir aqui e simular para ver se está um pouco mais próximo do meu desenho. Tá? Então, observem que com essa função de simulação, a gente consegue ir o tempo todo validando se o que a gente está fazendo de programação está coerente, né, com o que a gente precisa, com o que a gente quer. Agora, né, por mais que eu não tenha a cota aqui, eu já sei que eu estou numa posição, né, mais próxima do desejado aqui, né? Eu já estou trabalhando mais próximo, mais fiel aqui ao meu desenho, né? Óbvio que o ideal, nesse caso, é ter a cota desse furo, né? O diâmetro dele certinho, para fazer a programação conforme especificado, tá? E, pessoal, acho que por hoje é só, tá? A ideia era mostrar para você um exemplo, para vocês também um exemplo bem simples de fresa, utilizando aqui alguns exemplos de ciclo, né? Então a gente viu aqui o ciclo de contorno, viu como define um cabeçalho de programa pelo Shop Mill, né? No Shop Turn, né? Da mesma forma, um ciclo de fresamento, um ciclo de furação também. Aí, até para não estender muito o nosso tempo aqui, vamos terminar por aqui o exemplo de hoje, mas igual o Gustavo mostrou para vocês, tá? Eu vou aproveitar para mostrar de novo, né? A gente tem o canal do YouTube do Gustavo, onde ele publica tanto os vídeos que a gente faz aqui do web, né? Ficam disponíveis aqui para vocês consultarem, né? Então a gente tem aqui o nosso último webinar de programação 5 eixos, como diversos outros exemplos aqui com conteúdo, né? De programação CNC, diversos exemplos que vocês podem estar utilizando, consultando, tá? Tem bastante conteúdo aqui. Fiquem à vontade para explorar, né? A partir da barra de pesquisa. O Gustavo já está colocando, né, alimentando essa base de dados aqui de vídeo há pelo menos 3 anos, né? Se bobear até mais, 5 anos. 5 anos já faz tempo já. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato conosco, tá? Mais uma vez aqui o nosso e-mail. E vocês têm também disponibilidade através da página CNC for You de mandar um formulário de contato. Mandem para nós aí um e-mail comentando se vocês querem aí o certificado de participação, que a gente prepara e envia para vocês aí o quanto antes, tá certo? Então vamos voltar aqui à nossa câmera. Gustavo, algumas considerações finais aí? Fique à vontade. Ah, legal. Eu achei que é mais para a gente fazer foi bem simples mesmo, né? Mais para dar os primeiros passos aí. Agradeço aí todo mundo, né? Teve um número grande aí de participantes, né? É mais de 100 aí que eu tô. Acho que é ali em cima que mostra, né? Isso, legal. Aí, ó. Pessoal guerreiro aí que ficou com a gente até o final, 118 pessoas. Uma média aí a mais de 100 participantes ao longo de todo o webinar. Obrigado pela participação aí de todos. Espero ter ajudado, e para quem não pôde participar, depois a gente divulga o vídeo, né? Pega a lista e manda para o pessoal poder assistir depois aí. Com certeza. A gente manda também, dentro dessa plataforma, a gente tem a relação de todos que participaram aqui dentro desse webinar, tá? Então, não se preocupem, não precisa mandar e-mail aqui no chat. A gente tem o e-mail de vocês que vocês utilizaram para se inscrever e a gente passa aqui os materiais. Tanto o manual de programação básica, tá?
quanto também o link do CNC4U, para vocês acessarem. A gente passa isso por e-mail para vocês terem acesso aí também. E lembrando que logo após a finalização aqui desse webinar, a própria plataforma gera a gravação dele, disponibiliza, né, ao vivo o vídeo e manda para vocês o link, tá? Para vocês acessarem e assistirem quando quiserem, tá? O pessoal está pedindo para você mostrar de novo o e-mail, que foi muito rápido. Opa, mostro sim. Já tem vários e-mails já que o pessoal já mandou lá pelo CNC Fórum. Já lotou a caixa já? Já. Vou compartilhar a tela aqui. Legal. Novamente. Mas é bom, pessoal, é isso aí mesmo, né? Vocês têm todos esses recursos aí disponíveis, não tem que pagar nada, né? Quem tem interesse em se aperfeiçoar é só acumular depois. Deixa eu colocar aqui mais uma vez o e-mail. Tá aqui o e-mail, então, para vocês, né? oliveira.guilherme.com e marino.gustavo.siemens.com. Beleza? Valeu aí, pessoal. Valeu e a página de contato também, tá? Teve gente de tudo quanto é lugar, aí foi bem bacana. Eu vi o pessoal de Portugal, Angola também, sempre positivo para a gente aí ter os nossos clientes aí de outros países lusófonos aí também, que falam português. Sim, é sempre bom. É um prazer para a gente ajudar vocês também, tá? Legal. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos até o final aí. Entre em contato conosco em qualquer necessidade. No site você já tem muita informação, muito conteúdo no CNC4U, né? O canal do YouTube do Gustavo tem mais coisa ainda. Fiquem à vontade para dar uma fuçada lá, verificar o que a gente preparou de conteúdo gratuito para vocês. E lembrando, tá? Não esqueçam dos registros de máquina também. Sempre que receberem máquinas novas aí, que a empresa de vocês estiverem com máquinas novas, façam a geração do arquivo XML com os dados de máquina para a gente ativar a garantia estendida aí. É um direito de vocês que muitas vezes não é explorado. Aí a máquina dá problema por algum motivo, aí a gente tem que correr atrás aqui de tentar ajudar vocês de alguma forma, mas daí com a garantia, fora de garantia, às vezes representa um custo, a gente precisa fazer alguma cobrança, né? Então o ideal mesmo é que vocês tenham essa cobertura garantida, né, pela garantia, obviamente. Então, não deixem de fazer o registro das máquinas logo que a máquina chegar aí na fábrica de vocês, tá certo? Especialmente quem está importando máquina direto, né, sem ter um representante aqui, é importante garantir isso daí, até para a gente saber, né, que máquina está vindo, com que tipo de configuração, e vocês têm o direito que a garantia, que o Guilherme falou, é internacional. Mas aí precisa avisar a gente, aí a gente ajuda vocês, ou fazer o arquivo XML, ou tirar uma imagem do código da CPU para a gente poder registrar. Tá certo? Então, uma ótima noite para todos. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos, o pessoal do Brasil todo aí com a gente, das escolas do Senai, aí, Cefet, Fatec, sempre muito presentes aí, dedicando um tempinho para o aprendizado e aperfeiçoamento de vocês aí na programação CNC. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar aqui por hoje e até a próxima. Valeu! Alô, pessoal, obrigado.